Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. No ano que vem, a Segunda Grande Guerra Mundial terá terminado há 80 anos. Ainda assim, existem questões muito intrigantes e importantes do conflito que continuam a nos atormentar. Afinal, por que os nazistas não conseguiram produzir bombas nucleares? E o que causou o incidente da Batalha de Los Angeles? Por que os japoneses atacaram Pearl Harbor? Veremos mais sobre tudo isso nesse vídeo. No domingo do dia 7 de dezembro de 1941, aconteceu o histórico ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor. Sem qualquer aviso prévio, os japoneses atacaram os militares inimigos com aviões e, por isso, fizeram com que esse fosse um dos mais importantes acontecimentos da Segunda Guerra. O Dia da Infâmia. Por que eles fizeram isso? Qual é a verdadeira razão pela qual o Japão atacou Pearl Harbor? Para começar, vamos entender o embargo sofrido pelo Japão na época. Muitos consideram um êxito econômico, mas do ponto de vista estratégico, não foi tanto assim. Na época, o país oriental era um império e realizava ações expansionistas, ou seja, invadia e dominava outros territórios próximos. Para tentar frear essas ações, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, resolveu agir de forma diplomática. Assim, aplicou limitações econômicas ao Japão. O objetivo era enfraquecer o país para que desistisse das invasões. A economia na Terra do Sol nascente foi fortemente impactada. No entanto, o objetivo dos Estados Unidos não foi atingido. O Japão resolveu contornar a situação não de maneira diplomática, mas sim por um modo militar. Se analisarmos bem, é um pouco semelhante ao que os Estados Unidos fazem com a Rússia atualmente. Bom, vamos voltar um pouco no tempo. O Japão começou um novo período imperial no ano de 1867 e, após se desvencilhar do feudalismo, experimentou um forte crescimento. A modernização e industrialização no país levaram o Japão a se tornar uma potência não só asiática, mas também mundial. Seu poderio militar, é claro, não ficou atrás. Os japoneses conseguiram derrotar a China e a Rússia em conflitos particulares. Ficaram do lado vencedor na Primeira Guerra e conquistaram a Coreia, Taiwan, uma parte da China e várias outras ilhas. Já a questão industrial na Terra do Sol nascente foi diferente daquela na maioria dos países ocidentais. Nações como o Reino Unido e os Estados Unidos tinham muitos recursos naturais em seus territórios para poderem aproveitar. O Japão, entretanto, não contava com muitas fontes energéticas, minerais ou com muita terra fértil. Faltava petróleo, carbono e até o ferro para a fabricação do aço. Então, sua indústria dependia muito de importações que vinham de vários países, sendo um dos principais os Estados Unidos. Por isso, havia uma certa dependência econômica do Japão para com a terra do Tio Sam. No primeiro momento, essa parceria não impedia o país imperial de continuar suas políticas expansionistas. Por volta de 1904 e 1905, o Japão derrotou a Rússia numa guerra e, por isso, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt precisou mediar a paz entre eles, a fim de que ambos lutassem do mesmo lado durante a Primeira Guerra Mundial. O Japão até assinou o Pacto de Paris, em 1928, com vários outros países. No documento, as nações diziam que não mais usariam a guerra como instrumento de política nacional. Obviamente, o pacto não durou muito tempo. O relacionamento entre os Estados Unidos e o Japão começou a se deteriorar nos anos 30, à medida que os orientais se tornavam cada vez mais autoritários e militaristas. Em 1931, conquistaram a Manchúria, território no leste da Ásia. 6 anos depois, estavam no meio de um grande conflito com a China. Os problemas já começaram aqui, pois o navio americano que evacuava civis durante a guerra foi atacado pelas tropas japonesas. Esse ataque, junto com as constantes ações expansionistas, resultaram numa opinião pública ruim por parte da população norte-americana.
O resultado se traduziu em embargos econômicos aplicados. Em 1938, o país incitou as empresas nacionais a restringir suas exportações militares para o Japão. No ano seguinte, os Estados Unidos declararam que iriam se retirar do tratado comercial firmado pelos dois países 28 anos antes. Entrou em vigor uma lei de controle das exportações que contribuía para o bloqueio de materiais de guerra para estrangeiros. Por causa disso, o Japão ficou sem combustível para os seus aviões e sem matéria-prima para produzir o aço, que é vital para a construção de navios e para a fabricação de armas. A situação ainda ficou pior depois que o país invadiu a Indochina francesa. A medida tomada pelo governo norte-americano foi congelar os ativos financeiros japoneses em território americano. Não bastasse esses bloqueios por parte dos Estados Unidos, outros países também começaram a dificultar a vida econômica do Japão com outras medidas. O país oriental chegou a perder aproximadamente 75% do seu comércio exterior e ficou quase completamente sem suprimentos de petróleo. O combustível que o país já tinha era o suficiente para o funcionamento da nação e para a manutenção da guerra na China apenas por 18 meses. Depois disso, os veículos e outros equipamentos ficariam totalmente sem combustível. No ano de 1940, mais um importante passo rumo ao ataque de Pearl Harbor. Como você pode perceber, as questões econômicas eram grandes motivadores, mas outras ainda surgiriam. O Japão firmou o Pacto Tripartite com a Alemanha e a Itália, formando o chamado Eixo, ou seja, os japoneses estavam aliados a Hitler. Depois de um ano, para apaziguar um pouco as coisas, União Soviética e Japão firmaram um pacto de neutralidade que acalmava o ânimo entre as duas nações. Isso foi até positivo para o Império de Hirohito, que pôde focar suas forças militares em outros territórios. A diplomacia do Japão tentava reverter os embargos dos Estados Unidos, mas os norte-americanos afirmavam só ceder se a China deixasse de ser ocupada. Estava complicado para os japoneses. Ou cediam à vontade dos Estados Unidos, ou buscavam dominar mais territórios em busca dos recursos naturais que precisavam. Bem, a gente sabe qual opção eles escolheram no final. A situação estava tão tensa que até mesmo o embaixador dos Estados Unidos no Japão, Joseph Grew, afirmou que era possível que os japoneses realizassem um ataque. O país asiático não podia se dar ao luxo de fazer uma ofensiva em grande escala contra a nação norte-americana. Mas um ataque rápido e de surpresa poderia ser efetivo. Então, 353 aviões, em 7 de dezembro de 1941, atacaram a base havaiana de Pearl Harbor por volta das 7h48 da manhã. 16 embarcações, o que incluía 8 encouraçados, foram afundados ou, no mínimo, danificadas. 188 aeronaves foram destruídas e mais de 2.000 norte-americanos morreram no ocorrido. As baixas para os japoneses foram mínimas e incluíram 29 aviões destruídos, 4 mini-submarinos afundados e 64 mortos. Até aquele momento, não havia sequer chegado para os Estados Unidos qualquer declaração de guerra. O ataque foi essencialmente surpresa e, por isso, tratado pelo presidente Roosevelt e pelos americanos como extremamente covarde. O dia foi chamado de Dia da Infâmia. Posteriormente, a ofensiva foi considerada como um crime de guerra por parte dos japoneses. O planejamento do ataque foi feito pelo almirante Isoroku Yamamoto e aprovado pelo primeiro-ministro Hideki Tojo. A operação também passou pelas mãos do imperador Hirohito, que não se mostrou tão passivo assim como muitos dizem. Essa visão foi divulgada e mantida pelos Estados Unidos, que queriam vender o imperador como vítima e, consequentemente, dizer que ele era a única esperança daquela nação corrompida. Segundo publicação do jornal japonês Yomiuri Shimbun, em 2018, o imperador estava tranquilo e nada abatido depois de apresentarem os planos a ele. O arquivo comprovava que Hirohito aprovou a ofensiva a Pearl Harbor, que seria o pontapé
para a terra do tio Sam entrar na Segunda Guerra Mundial. A reunião entre o ministro Tojo e o imperador teria sido exatamente um dia antes do ataque. O exército, o governo e o imperador haviam decidido recorrer às estratégias militares para resolver a situação, abandonando a ideia de utilizar a diplomacia. Especialistas afirmam que Tojo era um burocrata incapaz de tomar suas próprias decisões. Por isso, recorreu ao imperador nessa situação. Se o monarca não fosse contra, o primeiro-ministro prosseguiria. E assim fez. Essa falta de liderança política com o primeiro-ministro, o exército e o imperador, jogando a responsabilidade um para o outro, pode ter sido um dos grandes fatores que culminaram no ataque a Pearl Harbor. A história acabou muito diferente para cada um deles por conta da manipulação de informações. Hideki Tojo foi sentenciado à morte em 48, quando foi enforcado. Já o imperador Hirohito seguiu sua vida até morrer em 89 por conta de um câncer. Até hoje, muitos pensam que ele não teve qualquer participação. Mas agora sabemos que isso não é verdade. O sangue dos soldados mortos em Pearl Harbor também estava em suas mãos. Portanto, podemos ver que questões econômicas, políticas e até de liderança resultaram no ataque japonês que entraria para a história. O resultado? Os Estados Unidos entraram na Grande Guerra quando ajudaram a derrotar não só os próprios japoneses, como também a Alemanha nazista e a Itália fascista. É sempre importante relembrarmos a história, já que é o melhor jeito de evitarmos que ela se repita. Ainda mais no tempo em que estamos, com uma guerra acontecendo nesse momento. Agora, entramos na bizarra questão da Batalha de Los Angeles. Nesse momento, os militares norte-americanos basicamente dispararam fogo por horas contra um inimigo inexistente, ou seja, batalharam por engano. Depois de Pearl Harbor, houve uma onda de pânico por todos os Estados Unidos. As pessoas começaram a relatar avistamentos de aeronaves estranhas sobre Nova York, o que causou uma histeria nos cidadãos e impactos significativos nas bolsas de valores. Harry Stimson, secretário da Guerra, reforçou a ameaça das forças inimigas e alertou que golpes ocasionais dos japoneses aconteceriam. Como consequência, pilotos e radares passaram a imaginar que tudo poderia ser um inimigo potencial. Baleias, barcos de pesca e até destroços de madeira foram confundidos com submarinos japoneses. Às 2h30 da manhã, de 25 de fevereiro de 1942, sirenes dispararam por toda Los Angeles. Meia hora depois, havia holofotes de disparos no céu. A inteligência norte-americana disse que havia um gigantesco objeto não identificado sobrevoando a cidade. As tropas em Santa Mônica abriram fogo com metralhadoras calibre .50. Todas as outras bases rapidamente atacaram, porém ninguém via nada além de fumaça e os rastros dos tiros que se interpunham à luminosidade brilhante dos holofotes. A máquina desconhecida, como os militares chamavam, permaneceu imóvel, sem sequer contra-atacar. O antigo diretor da Aeronáutica dos Estados Unidos disse ter visto um objeto enorme e moradores de Los Angeles alegaram objetos estranhos no céu. Alguns até mesmo falaram de aeronaves japonesas no céu e nas ruas de Hollywood. Porém, o coronel John Murphy, do Corpo de Artilharia Costeira, disse o contrário. Para ele, não havia nada no céu, e todos só estavam agindo assim por estarem cegos pelo medo. O ataque durou até 4 da manhã, com as tropas tendo disparado mais de 1.400 munições antiaéreas contra o céu. Quando o sol raiou, as unidades militares americanas descobriram que parecia não ter existido nenhuma ameaça inimiga. Frank Knox, secretário da Marinha, declarou que o incidente não passou de um alarme falso incitado pelos nervos da guerra. As evidências eram claras. Nenhum disparo foi feito contra as forças norte-americanas e nenhum avião foi abatido no local. Simplesmente não havia inimigo algum. O dano do falso combate recaiu sobre os moradores locais que tiveram as suas casas destruídas.
Ninguém se feriu gravemente, mas 5 pessoas morreram em decorrência de ataques cardíacos e acidentes de carro. No entanto, os meios de comunicação não aceitaram o veredito do governo. Buscando relatos, divulgavam vários avistamentos e outros acontecimentos estranhos. O deputado Leland Ford, de Santa Mônica, chegou a convocar uma investigação no Congresso para que explicações adequadas sobre o episódio fossem dadas. Porém, quando a guerra acabou, o próprio governo japonês disse que não teve nada a ver com o ocorrido. Tudo tinha sido realmente um engano. Em 1983, o Escritório de História da Força Aérea dos Estados Unidos definiu que os eventos do ataque aéreo de Los Angeles estavam vinculados ao lançamento de balões meteorológicos no dia. A combinação das luzes incertas dos holofotes, fumaça e disparos podem ter feito os artilheiros acreditarem que estavam atirando em aviões. A tensão psicológica levou os habitantes a ver o que, na verdade, nunca existiu. Partindo para outra questão, podemos pensar por qual motivo os nazistas não conseguiram uma bomba nuclear. E por que o programa com esse objetivo falhou? Em 1938, 2 químicos alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, descobriram a fissão nuclear. Com esse poder, concluíram os físicos que seria possível desenvolver uma bomba tão poderosa que ela seria capaz de arrasar cidades inteiras. Quase imediatamente, cientistas alemães começaram a trabalhar no projeto de uma bomba atômica. Apoiado por uma forte base industrial alemã e interesse militar, o Uhrenverein, o Clube do Urânio, empregou alguns dos maiores especialistas nucleares do mundo. Embora o projeto fosse secreto, a notícia se espalhou por meio de cientistas que fugiam da perseguição da Alemanha nazista. Entre eles estava Albert Einstein, que alertou o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em 1939. O temor em relação ao desenvolvimento de uma super-arma secreta nazista se espalhou pelo mundo. A resposta dos Estados Unidos foi o Projeto Manhattan. Quando o Projeto Manhattan estava a todo vapor, o programa de armas nucleares alemão estava praticamente morto. Os cientistas alemães sabiam que não conseguiriam separar os isótopos necessários para a criação de uma bomba atômica em menos de 5 anos. Eles nunca conseguiram uma reação em cadeia bem-sucedida e não tinham nenhum método eficiente de enriquecimento de urânio. O programa de armas nucleares foi cancelado em julho de 42, com a divisão da pesquisa em 9 institutos diferentes na Alemanha. A partir de então, o objetivo mudou de uma arma nuclear para a construção de um reator nuclear que pudesse sustentar a fissão nuclear em menor escala. Com uma vantagem inicial e com vários cientistas brilhantes à disposição, por que a Alemanha falhou em desenvolver um programa nuclear? Por um lado, a Alemanha estava perdendo muito capital humano. Muitos cientistas judeus e poloneses, como Lise Meitner, que desempenhou um papel fundamental na descoberta da fissão nuclear por Hahn e Strassmann, fugiram da perseguição. Vários desses refugiados foram para o Reino Unido e os Estados Unidos, onde trabalharam no Projeto Manhattan. Outros cientistas foram convocados para servir no exército alemão. A pressão da guerra na Alemanha também tornou escassos alguns dos recursos necessários para a pesquisa, como quantidades suficientes de urânio enriquecido, avalia Takuma Melber, historiador da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. A água, necessária para resfriar os reatores nucleares, também era escassa. Mas, em última análise, foi a escassez de apoio político que foi decisiva para a falta de progresso. Hitler tinha dificuldades para entender o projeto e cortou o apoio em 1942, aponta Melber. Sem esse respaldo, o programa nuclear dispunha de poucos recursos, especialmente se comparado ao americano Projeto Manhattan, que empregou 500 mil pessoas e custou cerca de 2 bilhões de dólares. Hoje, isso equivale a cerca de 24 bilhões de dólares. Em comparação, o Uhrenverein
e os programas subsequentes envolveram menos de 1.000 cientistas e consumiram meros 8 milhões de Reichsmarks, que hoje dariam apenas cerca de 24 milhões de dólares. Certo, o projeto Manhattan funcionou e os Estados Unidos conseguiram as bombas que tanto desejaram. Porém, por quê? Eles escolheram justamente Hiroshima e Nagasaki para irradiar a sua ira. Meses antes dos bombardeiros, os Estados Unidos já estavam testando as suas bombas. Quando perceberam que estavam prontas, decidiram usar. Hitler estava derrotado, mas o Japão se mantinha de pé. Por isso, Washington decidiu focar no país oriental, que se recusava a se render. Buscando uma forma rápida de acabar com a guerra, os Estados Unidos então decidiram mostrar sua força ao Japão e, claro, ao mundo todo. Um comitê escolheu os potenciais alvos: Kokura, Yokohama, Hiroshima, Niigata e Kyoto foram mencionadas. Kyoto foi descartada por sua importância cultural e substituída por Nagasaki. No fim, o alvo principal seria Hiroshima e o secundário Kokura. No dia 6 de agosto de 1945, o Enola Gay sobrevoou Hiroshima e lançou a bomba Little Boy, matando 70 mil pessoas imediatamente e outras milhares posteriormente. O alvo seguinte, Kokura, seria atacado 3 dias depois, mas condições climáticas adversas impediram. Então, a bomba Fat Man foi lançada sobre Nagasaki. 40 mil pessoas morreram imediatamente e outras milhares em decorrência de ferimentos, doenças e radiação. A terrível demonstração de poder fez o imperador japonês se render 6 dias depois. A partir daí, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mesmo que seja um evento com quase 80 anos de idade, a Segunda Guerra Mundial tem muitos detalhes a serem investigados. Um período fascinante como esse, ainda que terrível, estará na memória da humanidade por muitos e muitos séculos. Nós ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia sempre tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.